Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar àquilo que não foi respondido relativamente às questões que coloquei da primeira intervenção. Recordo, Sr. Ministro, que não me comentou a posição do administrador do Conselho de Administração do BPN ligado ao papel comercial CLN. Também não me respondeu sobre o encaminhamento dado à participação feita pelo grupo parlamentar relativamente a um atual quadro superior do BPN que continua a desempenhar funções. E, finalmente, não quis determinar aquilo que é essencial, é que a obrigação do Governo, do acionista, em minha opinião, estimar aquilo que vai ser a prazo, mesmo que a prazo, os prejuízos da operação de nacionalização dos prejuízos do BPN para o erário público, para os contribuintes. Eu dei-lhe um elemento de limite, de baliza. Mínimo 2.300 milhões, somando os 1.800 das imparidades transferidas para os veículos aos 500 milhões da operação eventual de aumento de capital, até 3.900 milhões, isto é, limite máximo dos valores dos ativos colocados nos três veículos, admitindo que correu tudo mal. Será este o limite, Sr. Ministro? Estima-se este o limite ou não? Finalmente, sobre os veículos, há um bocado coloquei uma questão, esqueci-me eu de colocar uma questão, que é, e o Sr. Secretário de Estado com certeza saberá resolver este problema, nas imparidades deslocadas para os veículos, designadamente para a Parvaloran, estão ou não estão, ou para outros, mas designadamente para a Parvaloran, estão ou não estão imparidades resultantes de atos de gestão pós-nacionalização. Ontem o BPN, a administração do BPN, reconheceu que podiam estar. E até perante um exemplo que eu dei, concreto, disse que sim. A pergunta é se o acionista foi informado desta transferência, por um lado, e se sabe qual é o valor total das imparidades que foram deslocadas para os veículos em resultado das operações de gestão do BPN pós-nacionalização. Finalmente, a questão que eu julgo que é importante do futuro do BPN. Claro que eu podia começar por dizer o seguinte, ao contrário do que os meus colegas, distintos colegas do PS, vão insistindo ao longo da tarde, já insistiram ontem, as alternativas existiam e não foram devidamente ponderadas. Existia a alternativa que foi adotada, de nacionalização dos prejuízos do BPN, existia e continua a ter existido a alternativa de nacionalização do grupo com os seus ativos e também com os seus passivos, e isso foi defendido já muito mais tarde, por nós na altura, depois por muitas pessoas, e continua a ser desenvolvido, continua a ser defendido por outras pessoas, só não é defendido pelo Dr. Lourenço Soares, que passa a ser aqui uma emérita personalidade de referência do BPN na audição de ontem. Mas há ainda uma outra que eu gostava de elaborar e atualizar a argumentação do Sr. Ministro, que é esta. O plano Cadilha, e eu não defendo, nem nunca defendi o plano Cadilha, sobre o plano Cadilha, nunca o defendi, e acho que havia perigos, que estou de acordo. Eu recordo só, Sr. Ministro, que o senhor, em junho de 2009, estabelecia este raciocínio. Detectadas na altura 700 milhões de euros de imparidades. Tinham os senhores a expectativa de que elas fossem muito superiores, embora publicamente nunca o tivessem reconhecido na altura. Mas já tinham. Deixe-me terminar, não é o importante. Pressupunha o plano a entrada do Estado com 600 milhões. Ora, como as imparidades, isto é em junho de 2009, eram de 1.800 milhões, como se prova, porque foram as que foram deslocadas para os veículos, o senhor desenvolvia o seguinte raciocínio. Então, teríamos que entrar, não com 600 milhões, mas com 2,5 vezes esse valor. Isto é, cerca de 1.500 milhões. Ora, pelos vistos, os prejuízos, o valor mínimo estará em 2.300 milhões. É capaz de confrontar esta avaliação com a atualização deste raciocínio? Obrigado, senhor. Desisti. Estimativa entre limites de prejuízo potencial, já sei que os senhores não comentam. Queria dizer
colocar duas questões sobre o futuro do BPN. Do nosso ponto de vista, há uma situação que é de recusar, que é um eventual cenário de liquidação ou de encerramento, de falência do banco. Acho que as consequências sociais que daí advêm são totalmente de colocar de lado. Quanto à privatização, também é conhecida a nossa posição, contrária, naturalmente, e dizendo um pouco mais, é que esta reestruturação que está feita para retirar tudo aquilo que são imparidades, associada a um eventual aumento de capital social, permite que o BPN seja privatizado em estilo carne de lombo, para utilizar uma expressão que eu ontem aqui usei no debate com o BPN. Agora, há duas situações que eu gostava, e essas são as duas questões que eu queria colocar. A determinada altura, colocou-se, mesmo ainda antes da nacionalização, a hipótese da Caixa comprar o BPN e mantendo, enfim, a questão é porque é que esta hipótese deixou, que corresponde a uma integração, digamos assim, grosso modo, admitamos que é isso, porque é que esta hipótese deixou de estar no horizonte de trabalho do Governo, do acionista. Segundo, porque é que o Governo não encara, limpa o BPN das suas imparidades e dando-lhe uma capacidade, através de uma marca nova, estou inteiramente de acordo, através de uma gestão autónoma também, mas com vista não à privatização, mas à criação de um segundo banco público, virado para um nicho de mercado especial, e foi aqui referido que este banco tinha vocação para ser específico de nichos de mercado, por exemplo, PMEs, porque é que o Governo não encara estas soluções, uma destas duas soluções, em vez de preparar, digamos assim, o carneirinho para ser privatizado.